Vou fazer um resumão aqui do ECA, eu uso essa conta para estudar. O ECA é uma lei federal na qual a sua principal intenção aqui é a proteção integral da criança, que é criança de 0 a 12, adolescente de 12 a 18, excepcionalmente jovens de 18 a 21 anos que tiveram privados de sua liberdade. Os direitos fundamentais do ECA é a vida e a saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esportes e lazer, profissionalização e proteção ao trabalho. O ECA ele vê a criança e o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, tanto físico, mental, moral, espiritual e ético, né? E é um sujeito de direitos, ok? É dever da família, da comunidade, sociedade geral e poder público a efetivação de direitos referentes à vida da criança e do adolescente, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. A criança não será objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E a criança ela tem prioridade na proteção e socorro, no atendimento a serviços públicos, na formulação de políticas públicas, na destinação de recursos e proteção. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana no processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais. O direito à liberdade de ir e vir, estar em logradouros comunitários conforme as restrições legais, participação da vida comunitária sem discriminação, opinião de expressão, participação da vida política conforme na forma da lei, crença e culto religioso, buscar refúgio, auxílio e orientação, brincar, praticar esportes e se divertir. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação de sua imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, propondo a salvo a qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Castigo físico, como ação disciplinar, ou tratamento cruel ou degradante que cause sofrimento físico, lesão, humilhação ou ameaça gravemente ou ridiculariza a criança, aos que utilizarem desses tipos de atitudes, será encaminhado ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, terá encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico, terá também encaminhamento a cursos ou programas de orientação, será obrigada a encaminhar a criança ao tratamento especializado e terá uma advertência, sem prejuízo de outras sanções de acordo com as gravidades aplicadas pelo Conselho Tutelar. Direito à educação. Seus objetivos da educação é buscar o pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e proporcionar igualdade de condições, acesso à permanência, respeito pelos educadores, contestar critérios avaliativos e instâncias superiores, organizar e participar de entidades estudantis, escola próxima da residência, irmão na mesma etapa, na mesma escola. Então, se tiver um irmão lá, algum parente, ele também tem esse direito de estudar na mesma escola, né? E quais são os direitos dos pais e responsáveis referente à educação? Ter ciência do processo pedagógico, definir, ter também definição de proposta educacional. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, tendo igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito a ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento que irmãos frequentam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiados, etc., assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas.
É dever do Estado assegurar às crianças e adolescentes ensino fundamental obrigatório e gratuito e progressiva extensão e obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e também para os que não tiverem acesso na idade própria. Ok? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente no ensino regular, na rede de ensino regular. O atendimento de creche pré-escola é de crianças de 0 a 5 anos de idade, que é a educação infantil. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno, adequada às condições do adolescente trabalhador. Atendimento ao ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade à autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes chamada e zelar junto com os pais a frequência dessas crianças dentro da escola. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar caso seus alunos tenham maus tratos, reiteração de faltas injustificadas e elevados níveis de repetência. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação, com vistas à inserção das crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos e de lazer voltados para a infância e juventude. 59A. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebem recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Isso também serve para as escolas, né? Capítulo 5 do Direito à Profissionalização e à Proteção ao Trabalho. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial sem prejuízo dos dispostos na lei. Considera-se aprendizagem e formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes legais. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantir o acesso à frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício de atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado um trabalho protegido. Ao adolescente empregado aprendiz no regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido de entidades governamental ou não governamental, é vedado o trabalho nas quais condições? Noturno, realizado entre as 22 horas, que é às 10 horas da noite, até as 5 da manhã, é proibido. Em lugar perigoso, insalubre ou penoso. Realizar em locais prejudiciais a sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Realizado em horários locais que não permitam a frequência à escola. O programa social que tenha por base o direito educativo sobre responsabilidade da entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos deve assegurar ao adolescente que ele participe de condições de capacitação para o exercício de atividades regular remunerada. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre aspecto produtivo. A remuneração que o adolescente recebe no trabalho não desfigura o caráter educativo. O adolescente tem direito à profissionalização, à proteção do trabalho, observados nos seguintes aspectos: respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é uma organização, é um órgão permanente autônomo não jurisdicional, as características dele. E ele é organizado. Um conselho tutelar tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar por município, composto por 5 membros, escolhidos pela população e com mandato de 4 anos. Para a candidatura, quais são os requisitos? Ser reconhecido de idoneidade moral, ter mais de 21 anos e residir no município. A lei municipal distrital disporá local, dia, horário e funcionamento do conselho, inclusive a remuneração dos aspectos do membro. E a votação é sempre no primeiro domingo de outubro, conforme a votação das eleições. A cobertura previdenciária, o gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Eles também recebem, têm esse benefício, têm esse direito, de receber. Quais são as atribuições do Conselho? Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 ao 105. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviços sociais, previdência, trabalho e segurança. Representar junto às autoridades judiciárias nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra o direito da criança e adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária aos casos de sua competência e providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101 para adolescente, autor do ato infracional. Expedir notificações. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de propostas orçamentárias. Representar em nome de pessoa da família contra a violação de direitos previstos. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder da família. Promover e incentivar a comunidade, os grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos a crianças e adolescentes. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação de agressão e agilidade no atendimento em prol da criança e do adolescente. Atender a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetida ao tratamento cruel, degradante ou a formas violentas e suas famílias, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e de encaminhamento necessário. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer afastamento do agressor. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão da medida protetiva de urgência à criança. Representar o Ministério Público para requerer a propositura da ação cautelar e a antecipação de produção de provas nas causas que envolvam violência. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação de ocorrência de ação ou omissão. Receber e encaminhar, caso for, as informações reveladas aos noticiantes ou denunciantes relativos à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção e disciplina contra a criança ou adolescente. Representar a autoridade ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente. E as decisões do Conselho Tutelar somente deverão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. As questões de adoção das crianças.
A adoção, ela rompe o vínculo parentesco, exceto no impedimento matrimonial. Se futuramente aquela criança que foi adotada se apaixonar por um irmão, ela não pode ter o casamento com ele, mesmo que houve esse rompimento do vínculo parentesco por causa da adoção. A adoção ela é irrevogável. A pessoa que tem o direito de adotar, ela tem que ter mais de 16 anos de diferença. Pode mudar-se o nome da criança, o primeiro nome da criança, e a partir dos 12 anos de idade a criança tem o direito de escolher se quer mudar o nome ou não. O apadrinhamento afetivo. Para ser padrinho tem que ter mais de 18 anos e não pode estar na lista de adoção. Tem que ter preferência. O apadrinhamento, ele dá preferência para as crianças de adoção remota que têm mais dificuldade para ser adotadas. Para ser padrinho não tem prazo, pode ser padrinho por quanto tempo achar melhor. E pessoas jurídicas, empresas podem ser padrinhos. A guarda da criança é cuidar, prestar assistência, mas os pais ainda têm o poder familiar. E a guarda ela é revogada. A tutela serve mais para os casos de crianças que têm herança ou bens. Aí tem uma pessoa que vai lá administrar esses bens. Ele também protege e guarda a criança. E é possível a destituição da tutela. Ok? Então, esses daqui foram todos os resumos que eu fiz a respeito do ECA. Fim.